fez um jogo muito equilibrado, um jogo grande aqui fora de casa, onde o primeiro tempo teve uma superioridade do adversário, apesar do lance que deram impedimento não estar impedido e a gente ter feito um gol. As alterações, a primeira alteração que a gente fez foi a entrada do Aureli, foi para ganhar, empatar na questão número de jogadores por dentro. Eles têm um jogo muito curto por dentro, de bons condutores, bons passadores. O João Berada vem por dentro, então realmente é um time que joga muito por dentro. A gente estava perdendo um pouquinho essa questão de superioridade ali no meio, e esse ajuste trouxe para a gente um pouco mais de jogo e viu um segundo tempo muito mais nosso do que o adversário, principalmente porque a gente soube imprimir uma intensidade muito grande em primeiro tempo e o adversário sentiu no segundo. Entradas fundamentais hoje, ele entrou muito bem, Paulo entrou muito bem, Aureli teve ainda a bola do jogo, inclusive, mas deu a sustentação que a gente precisava. Mérito também do Lucas, que estreou numa condição muito difícil, né? Chegou há pouco tempo e muito bem. Então a gente está muito satisfeito com o resultado. Jogo difícil, jogo grande. Poderíamos ter ganho o jogo em duas situações, talvez o adversário poderia ter feito um gol. Então, muito importante a consistência da equipe, a consistência defensiva desse time está sendo fundamental para a gente construir uma campanha de classificação. A chegada do Lucas há praticamente 2, 3 dias no jogo, sem muito convívio com os atletas, com o dia a dia. Entretanto, foi um jogador fundamental, achei na entrada, um jogador que nos deu consistência, um jogador que realmente tem aquilo que a gente buscava de alternativa, né? E ele entrou fazendo por dentro primeiro. Na sequência, a gente logo colocou o Patrick, que trabalhou com ele por fora. Nas duas posições, ele foi, na minha opinião, muito bem. Principalmente por fora, ele ataca muito espaço, isso é interessante para a nossa equipe, para aquilo que a gente pretende de jogo ofensivo. Realmente, a gente tem uma expectativa muito positiva e no primeiro jogo ele está começando a atender essa expectativa. Mérito do trabalho dele, da concentração. É um atleta que vai somar muito a chegada dele. Olha, realmente um ponto fundamental. Competição de longo prazo, pontuar é sempre muito importante, principalmente da forma que a gente vem jogando. A gente vem tendo atuações muito consistentes fora de casa, com chances muitas vezes de vencer e vencendo, né? Como foi contra a Fluminense. Hoje, como eu mencionei, realmente faltou, na minha opinião, um pouquinho de capricho para nós. Porém, se nós tivéssemos tido o VAR, por exemplo, no lance do primeiro tempo, em que o Igor estava impedido, nós teríamos o gol. E o segundo tempo foi muito mais nosso, realmente, nível de intensidade altíssimo. Eu acho que isso está sendo fundamental para essa questão dos jogos fora de casa. A gente está fazendo o adversário sofrer muito na questão física, e mérito dos atletas que têm que se dedicar, porque a cobrança nossa é realmente muito grande, mas é super válido mencionar que o nível de dedicação dos atletas no dia a dia está fazendo essa diferença muito grande para esses jogos fora de casa. Olha, vai ser um jogo fundamental. Nós vamos enfrentar o líder da competição dentro de casa. A gente tem uma expectativa muito positiva com relação à chegada do torcedor. Está num momento muito bom do torcedor abraçar. A gente está começando a chegar numa reta final, já passou a metade dos jogos. Vejo um jogo muito bom em função de que nós vamos ter um time totalmente diferente do que foi o time passado em casa, um time que já vai jogar, vai ser um jogo grande, um jogo talvez até mesmo parecido com o jogo de hoje, e realmente nós precisamos melhorar a pontuação dentro de casa. Fora de casa a gente está muito bem, está tendo jogo consistente e está tendo também muita consistência de jogo dentro de casa. O que a gente precisa melhorar é o capricho, a atuação técnica dos jogos, que eu não tenho dúvida que nós vamos evoluir. Nós já evoluímos muito daquilo que a gente cobrou no último jogo para eles, e vejo os atletas muito imbuídos nessa melhora, os jogadores que estão entrando muito bem. Isso é fundamental. A equipe se desenvolve com todos, não se desenvolve só com os 11, principalmente hoje em dia, que são 5 substituições. Então, muito bom ver o Hélio, mesmo sem muito treino, conseguir performar muito bem. Você vê o Paulo
iniciando muito bem, pauta muito bem, a gente está tendo um pouco de paciência com ele, para ele poder entrar no melhor ponto dele realmente. E tivemos jogadores assim que me chamaram a atenção. O Igor Fernandes vem me chamando a atenção, porque é um jogador muito consistente, é bom de ver, né, o nível de atuação dele em todos os jogos, assim como, por exemplo, o Mezenga, que é um jogador que está nos dando praticamente aquilo que a gente precisa. Vamos precisar de um pouco mais para vencer esses jogos em casa, eu não tenho dúvida que o torcedor vai estar junto da gente.